Vamos orar? Pai, nos orienta por meio da Tua palavra. Que na medida que a gente olhar para frente, a gente possa ser dirigido pela Tua palavra e que o texto seja esclarecedor para os nossos planos, para as nossas expectativas e também para aquilo que ficou para trás. Então, nos orienta e nos dirige, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez a sua Bíblia diga vinho novo, odres novos, vinho velho, odres velhos. Talvez essa versão que você tem na sua mão. Para a gente entender essa passagem que o Senhor Jesus Cristo, que na verdade Mateus apresenta acerca do discurso do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do capítulo 9. Essa cena que a gente acabou de ler, em que o Senhor Jesus Cristo está falando de vinho, de odre, falando de jejum, falando dos fariseus e não sei o quê, a gente precisa entender esse texto à luz do contexto do capítulo 9, o seu contexto aqui mais imediato. E o capítulo 9, ele narra para nós duas cenas anteriores a essa que a gente acabou de ler, que são importantes que a gente entenda. A primeira cena é a cena em que o Senhor Jesus Cristo ele entrou no barco e voltou para Cafarnaum, que era a cidade de origem dele. E aqui nós estamos falando de um momento do ministério do Senhor Jesus Cristo em que ele está começando a ficar famoso. Ele está começando a ganhar proeminência, já ser reconhecido onde ele entra. Ele está já começando a subir o auge da sua fama. Então ele volta para Cafarnaum e ali ele cura um paralítico. E Jesus curar não é novidade. Jesus, se você olhar aí no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, você vai ver que antes disso Jesus já tinha feito coisas extraordinárias. No capítulo 8 ele já expulsou demônios, ele já demonstrou que ele é o Filho de Deus por meio de sinais e maravilhas. Só que o interessante é que ali em Cafarnaum, quando o Senhor Jesus Cristo ele cura um paralítico, ele faz isso de uma maneira um pouquinho diferente. Em vez de ele falar, levanta e anda, ele vira para o paralítico e fala, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí vem a primeira intriga do capítulo. Os mestres da lei, os fariseus, os indivíduos que estavam ali, os doutores em teologia, olharam para a fala de Jesus e falaram, opa, tem um problema aqui. Só Deus pode perdoar pecados. Esse homem está blasfemando. Esse homem, quando ele diz, os teus pecados estão perdoados, esse homem ele está cometendo um crime grave, uma blasfêmia profunda. Porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode dizer, você está perdoado. Aí Jesus responde essa primeira crítica e ele diz, o que é melhor ou pior? Dizer, toma teu leito e anda? Ou dizer, os teus pecados estão perdoados? Então, para que vocês, que são os meus críticos, saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, fulano, ou paralítico, toma a tua espreguiçadeira aí, toma o teu leito e vai andando para casa. A segunda cena é a cena do chamado de Mateus, o narrador dessa história, Levi. E o interessante é que, quando o Senhor Jesus Cristo chama Mateus para o ministério como um dos seus discípulos, ele é criticado de novo. Agora, não somente porque ele tinha dito para alguém que os seus pecados estavam perdoados, mas agora ele está sendo criticado porque ele se assenta com pecadores. Porque ele dá intimidade para indivíduos que são considerados a escória da sociedade. Levi, aqui, Mateus, ele era um coletor de impostos, um indivíduo que tinha ficado rico na medida em que cobrava dos seus irmãos compatriotas em nome de Roma. Alguém que era profundamente odiado pelos judeus.
E é interessante, o versículo 11 do capítulo 9, ele diz assim: porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Por que esse Jesus, ele diz, os teus pecados estão perdoados? E por que esse Jesus, ele come com os publicanos e com os pecadores? Aí essa segunda crítica, o Senhor Jesus Cristo responde. E ele diz: olha, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para pecadores, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a segunda crítica que o Senhor Jesus Cristo responde. Agora o Senhor Jesus Cristo vai ser criticado mais uma vez, na terceira vez. E ele vai ser criticado acerca do comportamento dos seus discípulos. Então note que, na primeira crítica, é uma crítica teológica. Olha, você está fazendo uma blasfêmia. Olha, o que Jesus está, ao dizer que os seus pecados estão perdoados, os mestres da lei estão criticando Jesus teologicamente. Estão falando: olha, Jesus, você está errado em afirmar isso. Os nossos dogmas do judaísmo, a nossa religião, ela diz para nós que você não pode falar isso porque só Deus tem o poder de perdoar pecados. E isso acontece lá no dia da expiação, no Yom Kippur, quando o sacerdote ele a sacrifica em nome do povo e Deus derrama o seu perdão sobre a nação. Então é uma crítica teológica. A segunda crítica é uma crítica que diz respeito à área moral. Por que Jesus ele conversa com o pecador? Por que Jesus ele dá moral e ele dá conversa para essa escória da sociedade? Esses corruptos que botam dólar na cueca. Esses corruptos que traem a nação. Por que Jesus ele se assenta para comer com esses indivíduos que estão sendo condenados na Lava Jato? Por que Jesus é esse indivíduo que ele está dando conversa para a gente, que a gente olha e fala: esse daí tem que apodrecer na cadeia? É uma crítica de ordem moral. A terceira crítica é de ordem religiosa, diz respeito à prática da religião. Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e criticam ele e falam assim: Jesus, versículo 14, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Por que os teus discípulos, eles não seguem os nossos ritos? Por que os teus discípulos, eles não andam na cartilha da nossa denominação? Por que os teus discípulos, eles não fazem e não têm o discurso religioso que a gente tem? Eles não cumprem os ritozinhos que estão estabelecidos para a gente cumprir? Por que os teus discípulos, eles são assim? Uma crítica teológica, uma crítica de ordem moral e comportamental, e uma crítica de ordem religiosa. Eu quero propor para você que aquilo que vem a partir de então, o Senhor Jesus Cristo está criticando, está respondendo todas essas críticas que ele está respondendo, não somente essa crítica dos discípulos de João Batista. E deixe-me localizar você. Os discípulos de João Batista, eles não necessariamente eram indivíduos nascidos de novo ou convertidos. Quando João Batista entra na história para proclamar arrependimento porque estava vindo o Messias, o Filho de Deus, como você sabe, João Batista, ele é esse profeta precursor do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é o abre-alas do ministério do Senhor Jesus Cristo. João Batista é o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento que entra na história para anunciar que Jesus, ele é o Filho de Deus, para anunciar que vai chegar o Messias. Esse é João Batista. E ele surgiu na história e surgiu no meio da nação proclamando arrependimento, falando: olha, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. O batismo de João Batista não é o nosso batismo cristão. O batismo de João Batista era um batismo de tradição judaica, que quando aquele indivíduo era batizado pelo profeta, ele estava dizendo: eu estou arrependido do que fiz. Ele não estava anunciando que Jesus era o seu Senhor, como é o nosso batismo cristão. O batismo cristão é um outro batismo. O batismo cristão é uma profissão de fé.
O batismo cristão, aquele que desce as águas, batizado dentro da tradição do cristianismo, ele está anunciando que ele crê e confessa Jesus não somente como Senhor, mas também como Salvador. Os indivíduos que eram batizados por João Batista, eles simplesmente estavam dizendo: olha, eu sei que eu sou pecador, eu me arrependo do que fiz, das pisadas na bola que dei. Ponto. Eles não eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles eram batizados em arrependimento. E aquela manifestação pública de arrependimento dizia: olha, eu entendo que eu piso na bola de vez em quando. Você já conversou com gente assim? Que consegue reconhecer que pisa na bola, mas não consegue assumir Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você já teve conversa com gente que fala assim: não, de fato eu não sou perfeito, mas ele não consegue admitir e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador? É mais ou menos isso que eu estou querendo trazer para você. Os discípulos de João, eles não eram indivíduos necessariamente salvos. Eles eram indivíduos que tinham reconhecido que eram pecadores, só que tinham um problema. Eles ainda estavam dentro da estrutura do judaísmo antigo, que propunha que, para eu ir para o céu, eu preciso cumprir um monte de rito. Para eu ganhar salvação, eu preciso ser um bom judeu e cumprir toda a cartilha do judaísmo. Para que eu possa chegar lá, né, como a gente fala hoje em dia, eu preciso marcar o ticket da salvação cumprindo aquilo que a lei estabelece. Então eu tenho que jejuar, eu tenho que oferecer sacrifícios, eu tenho que ir lá pagar as coisas para o sacerdote, eu tenho que comparecer no templo de vez em quando, eu tenho que fazer as minhas orações na minha casa e cumprir os meus ritos, guardar o sábado. Eu preciso fazer as coisas que a religião manda eu fazer. E aí surge Jesus na história. E os discípulos desse Jesus, eles são completamente diferentes. Porque eles estão pouco se lixando para as cartilhas religiosas. Eles não são indivíduos que ficam fazendo os jejuns. E deixe-me fazer um insight teológico aqui para você. A lei de Deus manda que um judeu, na antiguidade, se você voltar no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, você vai descobrir que a lei de Deus mandava que o judeu jejuasse somente uma vez por ano. Que era exatamente na preparação para o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Uma vez por ano, era esse o jejum obrigatório que o judeu tinha que jejuar. A história nos diz que nos dias de Jesus, os fariseus, eles guardavam 2 jejuns semanais. Um à segunda-feira e outro à quinta-feira. É porque fariseu é bom em adicionar naquilo que a Bíblia diz, né? O fariseu é bom de pedir das pessoas aquilo que Deus não pede, né? Então Deus diz: olha, você tem que jejuar. A única regra de jejum que aparece no Antigo Testamento é: vocês têm que se preparar para o dia da expiação. Aí vem um fariseu e fala: não, veja bem, é mais do que isso. Você tem que jejuar 2 vezes por semana. Você tem que dar o dízimo, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso e aquilo, e você vai comprar sua cartilha para o céu. Aí aparece o discípulo do Filho de Deus, ele não faz jejum, ele é um cara, esse Jesus aí senta com os pecadores, ele não vive aquela vida religiosa séptica. Ele quebra todos os paradigmas teológicos da religião. E aí vem os discípulos e falam: por que os teus discípulos são tão diferentes, Jesus? Por que os teus discípulos não seguem a cartilha? Por que os teus discípulos eles não são batistas do bigode grosso? Por que os teus discípulos eles são completamente diferentes de tudo que a gente já viu? Aí Jesus ele usa 2 ilustrações, na verdade 3 ilustrações para responder essa crítica. A primeira, ele diz: eu estou na festa do casamento. E ele diz para eles: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? O Senhor Jesus Cristo responde essa crítica levantando um cenário que é o cenário do casamento. Ele responde essa crítica trazendo um cenário que a gente fala na teologia, um cenário imagético.
E qual que é o cenário imagético? É o cenário de um casamento. E casamento é ambiente de alegria, é ambiente de festa, e não ambiente de luto. Não é ambiente de pesar. A gente não vai para o casamento e fala, olha, meus pêsames. Hoje em dia tem gente que faz isso. Mas a gente se celebra um casamento, né? A gente vai para um casamento e se alegra com o noivo e com a noiva. Porque casamento é ambiente de festa. Não é ambiente de luto. Não é ambiente de contrição. É ambiente de alegria. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, visto que o noivo está aqui e inaugurou o reino e está presente, os discípulos eles não têm que andar tristes, contritos. Eles têm que celebrar. Porque vai chegar uma hora que o noivo vai ser retirado deles. E o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma clara menção à sua morte. Vai chegar uma hora que o noivo vai ser retirado. E aí eles vão jejuar. Aí vai ter a hora para a contrição. Aí vai ter a hora para o jejum. Aí vai ter a hora para o lamento. Mas enquanto o noivo está com eles têm mais a que celebrar. Eles têm mais a que ter festa. Eles têm mais a que quebrar todos os paradigmas. Deixa eu ofender você um pouquinho. O Senhor Jesus Cristo está dizendo uma coisa muito simples. Eles têm mais é que extravasar. E falar isso para a nossa cultura batista, séptica, é doído, né? Como assim? Crente tem que extravasar. É. Porque na nossa religiosidade a gente tirou um aspecto belíssimo da fé cristã, que é a alegria da presença de Deus. Você já percebeu que quanto mais religioso o indivíduo é, mais sisudo ele se torna? Você não pode fazer uma piadinha com o religioso, que o religioso ele fica bravo. O religioso, ele de maneira geral se leva muito a sério. O religioso é aquele indivíduo que não tem zero senso de humor. É aquele indivíduo que você a alegria perto dele é paganismo. E isso é uma herança da tradição monástica. Os monásticos do passado, na Idade Média, eles acreditavam que o humor a risada era sinal de possessão demoníaca. Aí hoje a gente não pode ser feliz e não pode ser alegre. A gente não pode regozijar o fato de que vivemos na presença do Messias. Tentando explicar isso, o Senhor Jesus Cristo usa agora duas metáforas. Ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em odre velho, em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará. E o Senhor Jesus Cristo está trazendo duas ilustrações e duas metáforas do mundo que todo judeu conhecia. Especialmente o judeu pobre. E deixa eu tentar localizar você aqui. Quem faz remendo na roupa não é rico, é pobre. Quem bota o jornal no sapato quando ele está furando é pobre. Quem usa aquela roupa já gasta, sabe? Que já gastou, é pobre. Eu lembro que recentemente a minha esposa virou para mim e falou: amor, eu vou aposentar umas camisas suas. Eu falei: por quê? Porque tinha umas camisas que você tinha que quando você comprou era preta, agora é cinza. Isso é coisa de pobre, né? A gente usa a camisa preta, só que ela já está cinza, de tanto que lavou e usou. E como vocês sabem, eu tenho a roupa do pastor de camisa preta, né? Por causa da gravação tem que ser cor escura. Aí o pastor vem pregar de preto, então tem a coleção de camisas pretas lá em casa. As minhas camisas pretas, que a minha esposa já sabe que é a camisa da igreja. Aí ela olha assim, aí vai o degradê da camisa, né? Aí tem aquela camisa mais nova, tá pretinha, né? Aí tem uma que já tá meio... mas ainda passa. Aí vai ficando cada vez mais cinza, né, a camisa. Isso é coisa de pobre. Rico que não se preocupa se a camisa está velha ou está nova. Rico usa boa roupa. Não precisa colocar remendo. Agora, tem a arte de você remediar
e tentar remendar um tecido que você usa. E eu acho interessante o que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, porque, de novo, a gente não remenda a roupa que a gente não usa, a gente remenda a roupa que a gente quer continuar usando. A gente manda para o costureiro a roupa que a gente quer continuar usando. Porque roupa velha que a gente não usa, a gente descarta e não remenda. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, na hora que você vai remendar a roupa, se você colocar um remendo de um tecido novo, num tecido velho que já ficou fragilizado com o uso, o que vai acontecer é que esse tecido novo que foi colocado sobre a roupa velha, ele vai forçar a fibra do tecido antigo e vai rasgar. E aquilo que era ruim vai ficar pior. E sabe, vocês pobres que têm que armazenar vinho, vocês não conseguem comprar vinho pronto, vocês têm que fazer o vinho de vocês. E como é que era a cultura de fazer o vinho naqueles dias? Eles colocavam o suco de uva ainda não fermentado dentro de bolsas, literalmente de couro de animal, e guardavam, estocavam esse vinho e esperava que acontecesse a fermentação ali dentro daquele odre, dentro daquela vasilha de couro. E normalmente o vinho novo, que ainda não foi fermentado, ele precisa ser colocado numa vasilha nova ou num couro novo, porque o couro novo ainda tem elasticidade. E na medida que acontece o processo de fermentação, vai haver liberação de gás, vai haver mudança do pH e da acidez do líquido, e aquela vasilha precisa ter elasticidade e flexibilidade. Então, se você coloca dentro de uma vasilha velha que já esticou tudo que precisa esticar, que pode esticar, um vinho que ainda vai se expandir, vai arrebentar. E o que vai acontecer? Você vai perder tanto a bebida quanto a vasilha. Agora, como é que é o jeito certo de fazer, senhores? O Senhor Jesus está conversando com as donas de casa. As donas de casa vão dizer, é óbvio, você pega o vinho novo e coloca no odre novo. Você coloca na vasilha de couro nova. Porque ambos vão se conservar. Porque na medida que o vinho fermenta, o couro expande. E aí não vai haver perda tanto da vasilha quanto do vinho. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Agora, a pergunta que se levanta é o que isso significa, né? Por que o Senhor Jesus Cristo falou disso, respondendo àquela crítica? Por que os teus discípulos não fazem a cartilha? Pergunta número 2 do sermão, e o que isso tem a ver com um ano novo? A minha resposta é muito simples para você. A gente faz tudo de maneira religiosa. Como bons filhos de Adão, que acham que vão comprar o ticket para o céu, na medida em que se esforçam religiosamente, a gente não é só religioso no que diz respeito ao nosso exercício de espiritualidade. A gente é religioso no nosso trabalho, a gente é religioso nos nossos relacionamentos, a gente é religioso como a gente lida com o nosso dinheiro, às vezes a gente trata nosso dinheiro como Deus, já falamos sobre isso aqui. A gente é religioso na maneira como a gente trata a nossa mulher e a nossa família. A gente é religioso na maneira como a gente lida com a nossa carreira. A gente é religioso em absolutamente tudo. Você quer um exemplo para eu tornar claro para você? Casais casados. Olhem para mim agora. A gente passa pela crise do casamento e o que acontece? A gente vai lá no pastor, né? Aí vamos lá conversar com o pastor, que o pastor vai ajudar a gente então, numa crise conjugal. Aí a gente espera que o pastor venha e dê uma listinha de afazeres para que a gente lide com a nossa crise. A gente espera que o pastor venha e fale assim, faz isso, faz aquilo outro e faz aquilo outro. E os seus problemas serão solucionados. Os seus problemas vão se acabar. Solução da teologia tabajara. Do conselheiro bíblico que, na verdade, não leu a Bíblia.
Então chega o casal lá, puxa pastor, estamos numa crise, a paixão passou, né? Aquela fase do romance passou, ajuda a gente aí. Aí o pastor fala assim, olha, você vai cumprir os 10 passos do casamento do sucesso. Isso é religião, gente. Não tem nada mais religioso do que isso. Ou então a gente está em crise financeira, aí vai conversar com um coach, né? O coach e os gurus da administração. Aí ele vai vender um livro para você. 15 passos para o sucesso financeiro. Casais inteligentes enriquecem juntos. Isso é religião, gente. É cumprir pré-requisito para você alcançar um determinado céu, quer seja o céu de Deus, quer seja o céu do sucesso da carreira, quer seja o céu do seu casamento perfeito, quer seja o céu da boa criação dos filhos, quer seja o céu da largueza da vida. A gente é religioso, gente, em tudo. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, isso tudo aí é odre velho. Isso tudo aí é coisa que se rasga. Isso tudo aí não combina com o que eu estou propondo, porque o que eu estou trazendo é vinho novo. E se você quiser colocar o evangelho que eu estou proclamando nessas regrinhas que vocês vão ter na vida, eu garanto para vocês, vai arrebentar tudo. E o ano de vocês vai ser uma porcaria. Porque vai espalhar vinho, vai rasgar roupa, vai perder vasilha, o ano vai ser uma porcaria se você quiser colocar o evangelho num sistema estrutural religioso, quer seja ele da igreja, quer seja ele da profissão. Por isso que isso tem tudo a ver com o ano novo. Aí o Senhor Jesus Cristo está dizendo para a gente de maneira muito simples, deixa de ser religioso. Deixa de achar que o teu próprio esforço é o que você é o protagonista da tua história. Deixa de achar que você cumprindo um checklist de 10 passos, você vai encontrar o sucesso e a cidade de ouro da tua vida. Você não vai conseguir isso. Por que não se coloca vinho novo em odre velho? E meu irmão e minha irmã, se você é como eu, você está com 2019 na ponta do lápis. Eu estou com 2019 na ponta do lápis. Eu sei o que vai acontecer na minha vida de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Pelo menos eu acho que eu sei. Isso tudo é odre velho. Isso tudo é regrinha. Isso tudo é checklist da religiosidade. A gente é religioso em todas as áreas, com Deus, com trabalho, com tudo. Aí a gente quer começar um ano novo, e em vez de falar, Senhor, derrama novo vinho sobre mim, a gente está querendo falar, Senhor, bota aí um remendo novo no meu pano velho. Senhor, bota aí um vinho novo no meu odre velho. Quando na verdade a gente tem que falar, Senhor, faz da minha vida um odre novo. Faz da minha vida um tecido novo. Aí eu vou parar de viver de maneira religiosa, achando que com as minhas formulinhas pessoais eu vou encontrar a fórmula do sucesso de viver. Meus irmãos, isso se aplica a absolutamente tudo da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo veio dizer, eu não vim aqui propor para vocês um sistema de seguir regrinhas para vocês alcançarem o sucesso. Eu vim aqui propor para vocês que vocês precisam andar comigo, se encher de vinho novo, jogar fora os odres velhos, pegar um couro novo, e aí vocês vão conseguir viver um 2019 diferente. Aí vocês vão conseguir experimentar a realidade da graça na vida. Porque o que faz o nosso casamento ser bem sucedido não é cumprir um requisito, um pré-requisito de checklist. É a graça de Deus.
operando na nossa vida. O que faz a nossa carreira deslanchar não é a gente cumprir um pré-requisito de listinhas, é Deus se manifestar na nossa vida e abrir portas para nós. O que faz a nossa vida acadêmica andar não é a gente vai lá tirar 10 toda a prova, é a graça de Deus nos conduzir na nossa carreira. O que faz a gente viver em 2019 não é achar que a gente vai cumprir e bater todas os checklists e 2019 será abençoado, não. É simplesmente a gente desfrutar da presença de Deus e falar: Senhor, quebra esse meu espírito religioso, legalista, derrama vinho novo sobre a minha vida, faz da minha vida uma vasilha de couro nova, para que a coisa possa ser diferente. Faz da minha vida vinho novo e odre novo. Agora deixe-me chamar a sua atenção para o versículo 17 desse texto. Ele diz assim: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, porque se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, eu quero chamar a sua atenção para este ao contrário. Os eruditos de plantão aqui sabem do que eu estou falando, dessa estrutura adversativa que está acontecendo aqui. Ao contrário, o oposto disso é: põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que o oposto de uma vida cheia de regrinha, do odre velho, batistinha, do casamentinho, da criaçãozinha de filhinhos, de minhas financinhas, os meus diplominhas, essas coisinhas que eu tenho na minha vidinha, o oposto disso não é chutar para cima. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não disse que é para se livrar do odre. E Ele nem disse que é para se livrar do vinho. Mas Ele está dizendo que é um outro tipo de odre que a gente usa e um outro tipo de vinho que a gente coloca. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está dizendo assim: 2019, está olhando para 2019, chuta o pau da barraca. Deixa a vida me levar. Não, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não diz assim: deixa romper, arrebenta, porque vai ser sempre o vinho fluindo, vai ser sempre abundante. Não, o Senhor Jesus Cristo, Ele está falando de responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo está falando de planejamento. O Senhor Jesus Cristo está falando até de tickets, mas outros. Ele está falando de organização, mais outra. Ele está falando de estrutura, mais outra. Ao contrário, eu não pego o odre velho e chuto. Eu não pego o vinho velho e chuto. É o contrário. Eu uso um outro tipo de odre. E eu produzo um outro tipo de vinho. O que me parece que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para chutar o Antigo Testamento e a lei e as coisas que foram instituídas no passado. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para abolir ela. Eu vim para cumprir. Agora a diferença é que isso é novo. É sim ir para a igreja, mas não na perspectiva de cumprir um rito. É sim trabalhar para melhorar o meu casamento, mas não na perspectiva religiosa. É sim ter organização nas minhas finanças, mas não achar que isso é a fórmula do sucesso. É sim se envolver com as coisas e ser alguém ponderado, mas aí é diferente. Porque aí, quando é vinho novo, é debaixo da graça de Deus. É dentro do escopo da caminhada com Cristo. Então eu não vou para a igreja para cumprir rito, eu vou para a igreja porque Cristo derramou vinho novo na minha vida.
Eu não trabalho no meu casamento para simplesmente poder dizer por aí que eu estou ainda casado, mas é porque eu sei que aquilo lá é instrumento de Deus na minha vida. Eu não crio os meus filhos para que ele tenha um comportamento conveniente a mim, mas aí é conveniente a Cristo. Eu não ando nessa terra agora para ver coisas que são boas para mim, mas agora é da perspectiva do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo em momento nenhum diz, chuta o odre. O Senhor Jesus Cristo em momento nenhum ele diz, rebenta com vinho e deixa esparramar. Ele diz, seja responsável. Pondera. Faz a estrutura. Usa o organograma. Mas lembre-se, nessa estrutura toda, o que precisa ter é a graça de Deus. O que precisa ter é a ação do Espírito. Caso contrário, é odre velho. Tem que ser vinho novo. Tem que ser odre novo. Tem que ser vasilha nova. Que tem espaço, flexibilidade para a ação de Deus. Última coisa que eu quero dizer para você. Não é o indivíduo que estoca o vinho que faz ele fermentar. É o próprio vinho que fermenta de maneira natural. Quer seja o vinho novo, quer seja o odre velho, quer seja o odre novo, se estocar, vai fermentar. Porque isso não está na mão daquele que estoca. Estocou, guardou num lugar onde tem um pouco de umidade e calor, vai fermentar. Porque aquele que... Isso é um processo natural que está fora do controle do homem. Está fora do controle daquele que quer usar o sistema religioso, quer usar o sistema da graça. Fatalmente, vai haver produção e fermentação. O que precisa haver em mim e você? Inteligência do Espírito, discernimento de Deus, para que eu possa aproveitar isso que Deus está fazendo e conservar o crescimento que Deus está dando. Vinho não fermenta pelo poder do homem. É um processo natural desenhado por Deus. O que eu vim dizer para você é que em 2019, o vinho que você está esperando beber, não é você que vai fazer. Por mais habilidoso que você seja, por mais cheios de teorias que você tenha, por mais crente que você seja, batista que você seja, quem faz o vinho fermentar é Deus. Quem faz as coisas aparecerem na nossa vida é Deus. Onde é que está o nosso papel nessa história? Usar o odre certo. Falar, Senhor, faz da minha vida um odre novo. Porque quando o Senhor derramar vinho e esse vinho fermentar, vai ser positivo. Vai ser algo que vai conservar. Vai ser algo que vai trazer vida. E aí a minha vida vai ser diferente nesse ano. Então eu vim dizer para você essas 3 coisinhas. Não chuta o odre é importante. Mas lembre-se, é sobre a ação de Deus. E não se esqueça que o vinho, quem faz fermentar é o Senhor. As coisas que a gente vai desfrutar esse ano, é o Senhor quem vai nos dar. O que compete a nós é falar, Senhor, não permita que a minha velha religiosidade estrague aquilo que o Senhor está fazendo. Não permita que o meu jeito religioso de ser, nas áreas da minha vida, estrague o derramar da Tua bênção na minha vida. Depois que eu estudei esse texto para pregar para vocês hoje, eu fiz uma oração muito simples, eu acho que até simplória. Especialmente quando eu ponderei o meu papel em relação a vocês e a vida dessa comunidade. E eu falei assim, Senhor, é o Senhor que vai fermentar o vinho? Eu não controlo esse processo? Eu não tenho um poder para fazer o que o Senhor, para mexer naquilo que o Senhor vai fazer na igreja? Mas, Senhor, não permita que eu atrapalhe. Eu vim aqui convidar você para fazer essa oração esse ano. Senhor, não permita que eu atrapalhe o que o Senhor há de fazer em 2019 na minha vida.
Não permita que eu, com a minha religiosidade, meu apego a odres velhos, as minhas inflexibilidades, o meu apego às minhas cartilhas, às minhas regrinhas, não permita que isso seja algo que atrapalhe o derramar do teu vinho na minha vida, que atrapalhe o processo de fermentação de vinho na minha vida. Pelo contrário, faz de mim um odre novo, que conserva isso que o Senhor está fazendo, que favorece isso que o Senhor está fazendo. Não permita que o meu apego a odres velhos impeça e atrapalhe o teu agir na minha vida. Eu vim convidar você para fazer essa oração para 2019. Alguma coisa vai acontecer, não tenha dúvida disso. Porque não é a gente que controla, é Deus. Vinho fermenta a revelia do processo do homem. A pergunta é: a nossa vida é odre novo ou a nossa vida é odre velho? A gente está apegado a coisas pequenas e somos religiosos em tudo? Ou somos de fato instrumentos de Deus, onde Deus derrama vinho e a gente conserva de maneira a desfrutar da bênção do Senhor? Então eu queria convidar você a baixar a tua cabeça e fazer essa oração. Eu não sei quais são os planos que você fez para 2019. Não sei mesmo. E que bom que eu não sei. Independente do que você estiver planejando, independente do que o seu coração esteja aspirando, faz essa oração: Senhor, não deixa eu atrapalhar. Não deixa eu colocar remendo novo em pano velho. Não deixa eu desperdiçar e derramar o vinho e deixar arrebentar o odre. Pelo contrário, faz de mim alguém que é instrumento teu de conservação. Faz de mim alguém que recebe e retém aquilo que o Senhor está fazendo, que recebe e desfruta, porque eu sou muito apegado às minhas regrinhas, às minhas leizinhas, às minhas coisinhas pequenas. Eu, por causa disso, de maneira geral, eu atrapalho o que o Senhor está fazendo. Então me ajuda, esse ano em 2019, a ser teu parceiro e não atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, obrigado por essa lição tão preciosa do Senhor Jesus. Obrigado porque não dá para colocar o Evangelho num sistema de regras. Obrigado porque a graça ela não pode ser contida por um sistema religioso. Ela não pode ser regulada por um sistema teológico, por um jeito de ser ou de viver. Obrigado porque o Senhor derrama de maneira livre e faz fermentar vinho. A revelia dos nossos planos, a revelia dos nossos sonhos, a revelia da nossa religiosidade. Então, Pai, diante desse cenário em que a Tua graça transcende, o Teu amor invade, Pai, ajuda-nos a não Te atrapalhar. Ajuda-nos a recebermos aquilo que o Senhor tem para nós e conservarmos isso. Ajuda-nos a sermos odre novo, que recebe vinho novo e conserva isso. Então, Pai, nos ajuda a olhar para 2019 nessa perspectiva. E não permita que os nossos apegos teológicos, religiosos, ritualísticos, fechem os nossos olhos para a abundância que o Senhor tem para fazer na nossa vida.
E Pai, cremos na promessa do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos oferecer uma vida em abundância. Que 2019 seja assim, o desfrute de vida em abundância. Porque entendemos que precisamos ser como odres novos, que recebem esse derramar do Teu Espírito e da Tua própria mão. E que lá no final de 2019, Pai, quando a gente olhar para trás, a gente possa se alegrar, porque não permitimos que o vinho tenha sido derramado ou que a roupa tenha rasgado mais do que ela já estava. Mas que a gente possa perceber que o Senhor derramou e nós conseguimos receber isso que o Senhor tem dado para nós. E nos enche, Pai, para 2019. Nos enche com Teu Espírito, com a alegria da salvação, com apego à Tua obra e aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. E que dessa maneira a gente possa experimentar a Tua bondade, a Tua graça. Então nos limpa, nos purifica, quebra em nós os nossos pecados e nos conduz à novidade de vida, como promete a Tua palavra. E que a gente possa receber o ano que está chegando como uma dádiva Tua, como uma oportunidade de fazer florescer aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Nós oramos assim no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.